A imagem para o pessoal vai aparecer com... Oi, Bart, a gente já está Olá. online aqui, Opa, beleza? beleza aí. Você, como é que tá? Tudo certo, Bart, valeu. Opa, Obrigado pela presença aí, bem-vindo, pessoal. A gente está ao vivo aí agora, vamos dar um tempinho para o pessoal começar a entrar no canal aí. Queria agradecer a presença aí, primeiramente, do Bart, viu, Bart? Obrigado pela disponibilidade, pela atenção que você tem conosco, opa. tá bom? Queria agradecer também a presença de todos aqui no canal, desperdiçando não, né? Dispensando aí o horário, um horário às 19 horas aí, então agradeço a presença de todos, né? Hoje, como ainda mais Dia da Terra, né? The Earth Day, então é com muito orgulho que a gente começa estreando esse webinar, né? Falando de um tema tão importante aí para a agricultura, que é a agricultura irrigada. Então, para me apresentar, né? Eu sou o Marcos, eu sou engenheiro agrônomo, sou líder técnico aqui na AgroSmart atualmente e tenho experiência aí com levantamento de solos, mapeamento, né? Sensoramento remoto, usando imagem de satélite, e aí faz 5 anos que eu estou aí no mundo do manejo da irrigação, da agricultura digital, fazendo manejo aí junto com parceiros, com os nossos clientes, aí aprendendo muito na agricultura, e agora com o Covid, né, a gente fica mais adaptando, a gente está se adaptando, né, nessa vida, né, Bart? A gente que está sempre no campo, está lidando ali. Então, obrigado aí a todos. A gente tem gente do mundo inteiro aqui, a gente está acompanhando, o pessoal da Itália, pessoal da América Latina, nos Estados Unidos aí. Obrigado pela presença de todos. Quem sabe numa próxima aí a gente possa fazer em inglês para todo mundo entender. Então, a gente vai falar com calma aqui, né, Bart? Obrigado aí. Então, você já pode começar aí com o tema. Certo. Bom, só para me apresentar aqui, eu sou o Bart, trabalho hoje estou na Nandanjay, na parte de suporte técnico, já tenho bastante tempo de irrigação, em outras palavras, já errei muito, né, nessa vida aliás, a gente só erra quando faz alguma coisa. Para não errar nada, é só não fazer nada, né? Aí é uma situação bem confortável. Mas eu já errei bastante, então esse bate-papo de hoje, gostaria de fazer mais em termos de práticos mesmo, assim, do dia a dia, do sofrimento que eu já tive, das coisas que eu errei, né? E isso eu acho que é muito importante para transmitir um pouquinho dessa experiência minha, que já tem um bocado de anos aí. Comecei com um visionário, né? Não sei se... Aliás, visionário e louco é a mesma coisa, né? Depende do resultado final. E o resultado final dele foi bom, porque em 1976 ele começou com irrigação por gotejamento aqui no Brasil, foi quando eu comecei também com irrigação com gotejamento. 1976, uma época que não se falava de irrigação. Então, de lá para cá já deu para ver muita coisa aí, né? Nossa, Esse tema de qualidade de água é um tema que eu falo bastante, e nas apresentações que a gente faz, a gente é bastante solicitado nessa parte, porque realmente é uma coisa simples, mas delicada para a irrigação, principalmente para o gotejamento. Você vê que no gotejamento a passagem de água é muito pequena, e se não tem muito conhecimento da qualidade da água, a irrigação pode não ser sucesso como esperado, né? sim. Os temas que a gente vai falar hoje é a qualidade da água, né? Os tipos de filtro, porque isso está diretamente relacionado com a água. E também a injeção de fertilizantes, porque tem um sistema de irrigação localizado e não usar fertilizante. Uhum. Uma coisa que tem um carro e não pôr gasolina nele para andar, né? Então é um sistema muito interessante.
E aí vai entrar, vamos falar um pouquinho sobre manutenção, sobre manejo, né, a parte diretamente relacionada com vocês. Então, de nada adianta vocês terem um manejo, uma sugestão de manejo bastante apurada, se um sistema de irrigação está todo desuniforme, sem manutenção, a água obstruindo parcialmente os gotejadores. E fertirrigação também, esse é um tema bastante importante também. Legal, Bart. Acho que é bem importante, né? Porque a água, né, como todo mundo sabe, aí, é o principal constituinte do planeta Terra, né? Dos seres vivos, né? A gente depende muito da água, então, consequentemente, a água que vai fornecer o nutriente e consequentemente, a energia para a planta, né, Bart? Então, é muito importante ter essa noção da qualidade da água, né? Exatamente. E aí você vê que a água para irrigação, a água seria o ideal, né? Aquela água ideal para o gotejamento seria a água vindo de uma osmose reversa, né? Que não tem nada, você coloca tudo o que você quer dentro da água e faz uma água perfeita para irrigação. Até isso é muito bonito, né? O problema é que isso é inviável. Aliás, até hoje, nesses 40 e tantos anos aí de irrigação, só vi uma irrigação feita com água de osmose reversa, que era um plantio de fumo, de uma empresa muito grande aí, que eles fazem a folha do fumo para a capa do charuto. Então, essa água vem de osmose reversa. Foi o único lugar no mundo que eu vi de água vindo diretamente da osmose reversa para irrigação. Qual país que é, Bart? Aqui, Bahia, Brasil, Bahia. Ó, interessantíssimo. Inclusive, só como uma curiosidade, essa folha de fumo vai para a Indonésia para lá fazer o charuto. Essa folha é para a capa do charuto. Então, é uma cultura bastante delicada. Muito qualidade, então. Mas como a gente não tem esse conforto, né, da osmose reversa, não tem a possibilidade desse conforto da osmose reversa para irrigação, aí a gente tem que partir com a água que tem mesmo. E essa água vai ter de tudo dentro dela, né? Vai ter bactéria, vai ter ferro, vai ter manganês, vai ter algas, vai ter de tudo, né? E se a gente não tomar cuidado com ela, nós vamos ter problema no sistema de irrigação. Então é muito comum o pessoal vir e falar, olha, quero fazer uma irrigação para o gotejamento, está aqui, eu tenho 2 ppm de ferro, essa água é boa ou é ruim, né? Isso não quer dizer nada. Tem tantas outras coisas dentro da água de irrigação que podem impactar no sistema de irrigação, né? Que o ferro somente não quer dizer nada. Você vê uma outra coisa, manganês. Manganês é o segundo mineral mais abundante na Terra depois do ferro. Ninguém fala do manganês. Eu nunca vi falar, eu tenho 0,1 ppm de manganês na minha água, esse é ruim ou mal? E é o mesmo efeito que causa na irrigação, do mesmo efeito que o ferro, o manganês causa. Ácido sulfídrico, né, aquela água que cheira ovo podre, principalmente naquelas represas novas. Então, quando faz a represa, muito material orgânico, quando capta essa água, se não tomar cuidado, vai dar problema na irrigação. H2S. Tem as sulfobactérias que elas absorvem, elas, vamos dizer, comem o sulfeto de hidrogênio e liberam enxofre molecular que precipita, não é solúvel, ele precipita no sistema de irrigação. Tem cálcio na água, tem sódio na água, tem a DBO, DQO, né, demanda biológica de oxigênio, demanda química de oxigênio, né? Sim. Aí tudo isso, uma coisa vai interagindo com a outra, né? Material mineral, você vê, tem as mucilagens que saem das ferrobactérias, elas acabam cimentando aquelas partículas minerais que estão dentro que tem dentro da água, né? Uma coisa interessante é o seguinte, quando eu falo que dentro do sistema de irrigação para o gotejamento a fração fina da areia fina que passa pelos filtros vai para o sistema de irrigação, o pessoal fica alarmado. Não tem nada de alarme.
porque só para lembrar um pouco da granulometria, de 50 micra para cima, ou micrômetro, como queiram, né? 50 micra para cima é a fração areia já, né? E a filtragem é 120, 130 micrômetros, né? Isso daí, então, passa a fração fina da areia fina. Então, não se fala do silt, que passa todo, e da argila, que passa toda. Tudo isso vai passar pelo gotejador sem problema. Agora, o problema é exatamente o ferro, o manganês, o ácido sulfídrico, o material orgânico, as algas, que tudo isso é uns agentes cimentantes que acabam cimentando uma partícula de silt no outro, uma partícula fina da areia fina no outro, e fazem grânulos que, quando a gente abre o final da linha de gotejador, você vê aqueles grânulos saindo, né? Passou por silt, aquilo foi formado dentro do filtro. Então, por isso a gente tem que levar em conta, né? E condicionar o máximo possível essa água para entrar dentro do sistema de irrigação de uma forma que ela não vá afetar o sistema de irrigação, não vá afetar a uniformidade dos gotejadores. Às vezes o gotejador está saindo água, mas ele já está parcialmente entupido, né? E isso pode dar, isso com certeza vai dar problema no futuro, vai agravar o problema se não for tomado cuidado. Então, certos cuidados no início da irrigação, eles são importantes, cuidados simples até, que pode amenizar muito os custos de manutenção lá na frente, né? Tá. O Bart, aqui estão perguntando aqui o que é osmose reversa, porque você falou que é o único lugar no mundo, né, que você viu aqui no Brasil. Bom, a osmose reversa, na realidade, é uma membrana osmótica, uma membrana que só passa a molécula de água por ela, né? Então, lembra, você tem um meio mais concentrado e um meio menos concentrado em sais. Se você separar esses dois meios por uma membrana osmótica, o meio mais concentrado vai receber água do meio menos concentrado para equivaler ao potencial osmótico das duas águas, né? Esse é o normal. Então, a água, vamos dizer, a água com baixo potencial, com baixa quantidade de sais, vai passar a molécula pela membrana da osmose reversa para o meio mais concentrado, para que equivaler à concentração osmótica dos dois, né? Esse é o processo normal, é o processo, inclusive, da raiz, da própria raiz da planta. A osmose reversa não é nada mais que duas águas, uma de concentração salina maior e outra menor, você pôr pressão, né, na parte mais concentrada, para que a água passe forçada pela pressão para o meio menos concentrado. Aí você tem água 99,9% pura, aí não tem bactérias, não tem vírus, não tem metais, não tem nada, só tem molécula de água mesmo. Então é uma água, inclusive a Purelife, hoje eu não sei, mas eles faziam uma água de osmose reversa, só que para a gente beber tem que adicionar sais, né? Isso é só como uma curiosidade da osmose reversa. É uma técnica que já começou, já tem muito tempo, ela deve ter começado no começo dos anos 80, do século passado, né? E hoje já é bastante difundida, inclusive tem até para pequenos barcos aí, tem osmose reversa aí que produz 8 litros por dia, alguma coisa assim, né? Legal. Então, basicamente, numa água salina, você torna ela com menos sal suficiente para irrigar. Não, passou por osmose reversa, ela sai molécula de água, sai água só, não sai nada de sais, nada de nada mesmo, né? Inclusive até eu fui na apresentação, na década de 80, eu fui na apresentação, não lembro se era a 3M, quem comprou a patente dessa osmose reversa, pegaram a água da Lagoa do Rodrigo de Freitas, passaram pela osmose reversa e serviram para nós tomarmos lá na reunião. Só para ter uma ideia que a gente toma meio assim, né? Mas tecnologia é assim mesmo, né? Ela é disruptiva e ela muda o conceito, né, das coisas, né? Exatamente. Então, voltando à nossa irrigação aqui, já que passamos pela osmose reversa, vamos falar de filtragem, né? Legal. Pergunta,
Eu quero o melhor filtro que tenha. Qual que é o melhor filtro, né? Na realidade, não existe um filtro melhor ou um pior. Um filtro de tela é um excelente filtro, um filtro de areia é um excelente filtro. Depende da água. Mais uma vez, voltando na água. Então, feita a análise de água, a gente vai determinar qual é o tratamento, se precisa algum tratamento inicial e se qual é a filtragem. Só para facilitar um pouco a vida, nós temos no site da Nandangen, nos informativos técnicos, tem coisa bastante interessante lá. E um deles é exatamente sobre a análise de água. Então, é como coletar, como etiquetar, como enviar para o laboratório e o que o laboratório deve analisar. Às vezes a gente recebe umas análises de água com muita coisa que não tem nada a ver com irrigação, é mais para água potável. É uma análise cara e desnecessária para tudo isso. Então, fazendo isso, a gente já sabe, inclusive, o pH de estabilidade do cálcio. O cálcio, às vezes, é um temor, principalmente no norte de Minas, algumas regiões aí do Brasil, ou de fora mesmo. Tem muito problema de precipitação de cálcio na tubulação. E a gente, conhecendo o pH de estabilidade desse cálcio na água, fica fácil manejar ela. E aí a gente tem também, por essa análise, a gente consegue determinar esse pH de estabilidade na... E aí lá no site da Nandangen tem tudo, como que você analisa, todas as indicações lá. Várias coisas, inclusive se você precisa fazer como eu falei no início, né, a fração fina da areia fina, silt e argila passam para os filtros e vão para o sistema de irrigação. Se tem material orgânico, é interessante, e muito material em suspensão, é interessante fazer uma sedimentação. Lá tem também como construir um tanque de sedimentação correto, nas dimensões corretas, nos parâmetros corretos. Então, é nandangen.com.br, BR não é da .com, mas é .com.br, e em downloads, então lá tem os informativos técnicos, tem inclusive da análise de água. Falando um pouquinho aqui do ferro, né? A gente tem uma pergunta aqui do nosso amigo Barreto, se a água com alto teor de ferro prejudica as estruturas de filtro de areia. Não prejudica, mas o problema do ferro é o ferro 2, que é o ferro solúvel, totalmente solúvel. Uma água que tem o ferro na valência 2, o ferro reduzido, ele é uma água cristalina, quer dizer, isso daí para o filtro, ele passa e o filtro nem percebe que passou, né? E o problema desse que é as ferrobactérias, a Galeonella, Leptotrix e outras ferrobactérias, elas se alimentam desse ferro reduzido e sai por elas o ferro oxidado, esse ferro na valência 3, que é aquele ferro avermelhado, né? E como eu falei, só já que foi tocado no ferro, geralmente a gente vê, não é bem avermelhado, a gente vê um vermelho escuro, às vezes tendendo até ao marrom. Isso daí é a associação do manganês e do ferro oxidado. Então dá essa cor, esse marrom aí que não é bem vermelho. Se fosse só ferro, é vermelho. Então, isso daí tem muita... É como a natureza, né, Bart? Quem estuda solos aí, eu estudei bastante tempo, eu estudei a gênese do solo, a gente sabe que em solos hidromórficos, né, aqueles solos que tem mais água e o lençol freático varia, você tem se tiver ferro ali, você consegue ver esse ferro 2, o ferro 3, na verdade, né, que fica no solo ali com manchas, né? Então, é bem como se comporta na natureza, né? Exatamente. E lembrando o seguinte, que a água de chuva vai lavar tudo isso para o rio, para a represa, enfim, para a fonte de água da irrigação, e essa irrigação vai ter esse material lá dentro, né? Legal. Ácido sulfídrico, a gente falou também, que é aquele cheiro de ovo podre na água. Eu já vi água de poço artesiano com esse material. Ele é uma água também bem cristalina, mas o problema
São as sulfobactérias que também, da mesma forma do ferro, agem sobre ele, jogando aquele material mucilaginoso que vai servir de cimentante para as partículas minerais, né? Uma coisa que resolve bastante para o ferro, para o manganês reduzidos, para o H2S, o sulfeto de hidrogênio, é a aeração. Lá no site nosso também tem, falando sobre a aeração da água. Então, você consegue fazer uma aeração, liberar bastante ferro, o ferro reduzido, ele passa oxidado, seguido de um tanque de sedimentação, que está lá também como construir. E com isso você tem uma qualidade de água muito boa, falando em ferro, manganês e sulfeto de hidrogênio. Ô Bart, existe algum filtro para ferro? Pode ajudar? Olha, filtro para ferro não tem, né? Como eu falei para você, o ferro o reduzido, o ferro na forma reduzida, da valência 2, ele é uma água cristalina. Você é capaz de beber essa água né? Porque não tem, você não percebe, material dissolvido mesmo. Não é em suspensão, não é partícula. O Nicolas perguntou aqui se o filtro de zeólita funciona na retenção. Isso, ele absorve o ferro, não tem dúvida. Mas lembra o seguinte, ele tem limitação também de volume. Não adianta você querer pegar uma água com 10 ppm de ferro e ficar 10 anos passando por ele, que também vai ter limitação. Zeólita... Tem aquelas cachoeiras, né, aquelas cascatas, né? Aí sim, as cascatas, o que é? Nada mais que uma aeração. É o melhor sistema que tem. Zeólito é uma saída, já foi muito falado, mas ele tem suas limitações, né? Então vamos dar uma dica aí para o nosso amigo Nicolas, para observar esses aspectos aí do filtro e também dar uma olhada na cascata, nesse método que é muito bom também, né, Bart? Isso, as cascatas, os aeradores, né? Inclusive, a gente tem lá os modelos de aeradores e as dimensões dele em função das vazões, né? Outra coisa, então, a partícula mineral, né? Partícula mineral dentro da água, você tem duas formas de eliminar. Uma seria o tanque de decantação, outra seria o próprio hidrociclone. O hidrociclone é um sedimentador, né? A água entra tangencialmente nele, as partículas pesadas ficam, quer dizer, as areias, né? Ficam na periferia do hidrociclone, a parte central sai a água livre desses materiais. É uma saída? Eu, particularmente, não gosto muito, porque é um custo a mais, né, de manutenção, é uma perda de carga a mais. Lembra que perda de carga é consumo de energia, e energia hoje não dá para brincar no campo, né? Exato. O custo é alto. Então, lembrando aí dos filtros, que os principais são filtro de areia para água superficial, né? O filtro de disco é um filtro que se assemelha ao filtro de areia, em termos de filtragem em profundidade, e o filtro de tela, que é um filtro excelente para água de poço artesiano. Não é água de poço artesiano, não adianta querer melhorar muito o filtro, que é o filtro de tela mesmo, que é o ideal, né? Então aí pro Nilson aí da Bahia, indicar para ele fazer aí uma cascata para tirar o ferro dele, que ele fala que no poço artesiano dele tem muito ferro. Isso, precisa saber, a análise que se faz do ferro, eu gosto muito de fazer a análise do ferro total. Tem gente que faz ferro 2, ferro 3, ferro oxidado e ferro reduzido, né? 2 é o reduzido e 3 é o oxidado. Mas eu prefiro ter análise total, porque você não sabe quando ele passou de ferro 2 para ferro 3, se passou durante a ida até o laboratório. Essa água, às vezes, não é bem preservada, e com isso ela pode passar o ferro 2 para o ferro 3 e aí você acaba mascarando o resultado. Então, para mim, o que interessa é o ferro total, nas análises que a gente faz. Legal. Uma dica importante para quem usa filtro de areia é na hora de ou trocar areia ou repor areia, né? Para trocar areia, quando que eu troco areia? Aqui é aquela pergunta, é quando um grão começa a ficar grudado com o outro, quando ela começa a perder a aresta, né? Então tá a hora de trocar. Mas, e quando vai trocar, é muito importante
colocar a mesma granulometria da areia original. Porque se você vai colocar uma areia mais fina, o que acontece é que a capacidade de infiltração dela, a taxa de infiltração dela é menor e, consequentemente, você precisa de mais, uma área filtrante maior para esse tipo de areia. Então, uma dica importante aí é colocar a mesma areia com granulometria da original. Geralmente se coloca aquela 0,6 a 0,7 a granulometria. Ô Bart, eu vou dar uma direcionada aqui que o Everaldo Mantovani acabou de perguntar exatamente isso. Qual que é a sua opinião sobre os filtros de areia bem construído? Ele falou que a observação dele é que tem um efeito tampão e que auxilia de forma efetiva. O que você acha sobre isso? Como é que é? Desculpa, repete aí de novo, o filtro de areia. Qual que é a sua opinião dos filtros de areia bem construídos? Isso. É o seguinte, hoje tem inclusive trabalhos aí, vários, que mostram que o filtro de areia, com o passar do tempo, eles melhoram a qualidade. Muito interessante. Quem já visitou uma estação de tratamento de água e viu a água passando por brita, né, por pedra, aquela pedra com o tempo vai criando um biofilme. Esse biofilme tem um agente muito grande na oxidação, principalmente ferro e outras coisas mais, né? Então, é interessante que esses trabalhos mostram que a filtragem, o filtro de areia, ele acaba melhorando a qualidade de filtragem com o passar do tempo. Quando eu comecei lá atrás, o pessoal aconselhava botar cloro no filtro de areia para matar esse microfilme. Esse biofilme, hoje a gente vê que esse biofilme ele é muito benéfico para a melhora da qualidade da água. Legal. Então, acho que é bem bom mesmo. Aí o Everaldo participando com a gente aí. E só para direcionar aqui, Bart, o Elvis... Grande Everaldo, viu? Grande Everaldo. Exatamente, queridíssimo aí. O cara sabe muito. E o Elvis também falou aqui, você falou da razão de como resolver o ferro, mas aí não continuou sobre o manganês e o ácido sulfúrico, né? Não, eu acho sulfídrico. Sulfídrico, H2S. Eu li errado aqui, desculpa. Tudo bem. O manganês e o ácido sulfídrico é aquele negócio, né? Você não vê ele, mas atira e acerta nele. O que o pessoal faz? Tratamento quando já foi para o sistema de irrigação, tratamento com cloro. Aí o cloro vai agir no ferro e no manganês e no ácido sulfúrico, nas bactérias também, das sulfobactérias. Então, se atira no que... Como é que atira no que viu e acerta no que não viu, né? É mais ou menos isso. Mas a aeração é a mesma coisa do ferro. Então, a aeração vai ter a mesma ação também no manganês e no ácido sulfídrico. Então, a aeração vai ajudar também aquelas cascatas? Não tem dúvida, não tem dúvida. Uma outra coisa, mais alguma pergunta aí? Tem bastante pergunta aqui, a gente está acabando o tempo aí, mas vamos continuar conversando aqui, Bart, que está muito boa a conversa aqui, tem muitas perguntas, acho que depois a gente vai respondê-las para cada um aí, e também vai estar disponível aqui o vídeo para quem quiser conferir depois. Isso. Inclusive pode até colocar a apresentação para quem tiver, quem quiser baixar. A gente disponibiliza o material também. Uma coisa interessante que eu não poderia deixar de falar é o cálcio. Não sei se tem alguma pergunta aí relativa ao cálcio. Deixa eu dar uma olhada aqui. Enquanto isso, eu vou falando aqui. O cálcio ele está presente na água porque na lavagem das rochas aí vai cálcio para a água, né? E ele pode ter problema ou não no sistema de irrigação. Eu já vi tubulação de 4 polegadas com passagem de 1 polegada só e o resto incrustação de cálcio. Então, o cálcio realmente é grave e isso, às vezes, assusta um pouco as pessoas. Mas o Langelier, escrevendo, né?
Ele fez uma proposta aí de um índice, né? Para dizer se a água tem problema ou não de precipitação de cálcio. E, então, quem tiver curiosidade é procurar sobre o índice de Langelier, e tem uma empresa, até acredito que seja holandesa, alguma coisa assim, no site dela tem uma planilha já que você coloca o teor de sólidos totais da água, ou condutividade elétrica, o cálcio bicarbonato, temperatura e pH da água, e ele dá um índice. E é muito interessante isso, porque já sai a conclusão embaixo, se essa água vai precipitar o cálcio ou não, né? É bastante interessante. A empresa é Lentech, Lentech, Lentech. Aí põe Lentech Langelier, já sai essa tabela. Na apresentação, no seu PDF, tem, né, o link lá, não tem? Isso, no PDF tem o link lá, é bastante interessante, que inclusive de quebra ainda dá a corrosividade dessa água. Às vezes não precipita cálcio, mas o índice afasta muito do zero e a água passa a ser muito corrosiva para metais. É uma conclusão bastante importante para a gente ter aí com relação ao cálcio, né? Quem é do norte de Minas, Poço Artesiano, aí já sabe o que é isso, viu? Muito interessante. E lá teve uma pergunta aqui também, quais são os limites de cada elemento? Tem alguma informação disso? Como que a gente pode... Sim, é uma pergunta bastante interessante, né? Porque você vê até na apresentação, quem tem aí quem quiser estar disponível, tem 2 exemplos de uma água com 2 teores de cálcio. Um teor de 40 ppm de cálcio, uma análise feita por essa planilha da Lentech. Uma água com 40 ppm de cálcio, sem problema nenhum de precipitação de cálcio. E uma água com 38 ppm de cálcio, com problema de precipitação. Então, se vê que uma coisa interage na outra, né? Então, não tem um parâmetro fixo. Acima de 40 ppm tem problema, abaixo de 40 não tem problema. Pode ser que tenha 60 ppm de cálcio sem problema nenhum, né? Então, aí tem o índice do Langelier. Ele vai dar exatamente o pH de estabilidade dessa água. Se o pH está muito em cima da estabilidade, evitar a aplicação de fertilizante de reação básica. Fertilizante de reação básica sobe o pH, vai precipitar o cálcio, né? Já que a gente tocou com fertilizantes também aí, é interessante, e aí também lá no site, em downloads, no site da nandangen.com.br, em downloads, vai ter um informativo técnico a respeito do cálcio, principalmente gotejadores antidrenante, onde a água fica dentro do sistema de irrigação. O pessoal usa sulfato de qualquer coisa que seja, né? E nitrato de cálcio, por exemplo. Aí o sulfato reage com o cálcio e dá sulfato de cálcio, o gesso precipita o sistema de irrigação. Então é tão recorrente essa pergunta que eu acabei fazendo esse informativo técnico, porque já está... E o problema de estufas, então, o pessoal põe, principalmente hidroponia, né, põe todos os fertilizantes juntos e acaba gerando sulfato de cálcio. Então, vem a análise, eu não tenho nada de cálcio e está aparecendo um negócio branco no gotejador. Fala, já vai lá no seu informativo técnico, o número eu não lembro agora, mas você já vai encontrar o que está acontecendo lá. Legal, Bart. A gente está com bastante pergunta aqui. Posso abrir aqui para perguntas, já que a gente está trocando essa ideia aqui? O tempo acabou, mas para mim tudo bem. Tá, o pessoal está bem engajado aqui, ó, a gente está com mais de 150 pessoas assistindo agora aí, tá? Muitas perguntas, tá? E aí, uma pergunta aqui, ó, como que controla a matéria orgânica nos tanques?
Olha, a forma mais fácil que tem para controlar material orgânico é algas mesmo, né? A forma mais fácil que tem é o sulfato de cobre. Então, não vai colocar isso em lagoa, porque aí vai matar tudo, pô. Então, é só um reservatório já de água de irrigação mesmo. Sulfato de cobre. O sulfato de cobre, ele é um custo baixo. Infelizmente, o cobre tem pouca... entra pouco pela planta, pelas raízes, né? Mas ainda vai um aporte de cobre para as plantas. Então, sulfato de cobre... 2 ppm se está no começo da infestação aí de matéria orgânica, ou 4 ppm quando está na infestação maior. E aí você resolve, dissolve isso daí, aplica por cima da água, distribui melhor. Se não tem essa condição de distribuir por cima, põe na entrada aí, põe um saco com sulfato de cobre, né? E caindo na água que está chegando, ela se distribui. O único inconveniente do sulfato de cobre é barato, né? Não é, esse é um benefício dele, muito efetivo, não é ruim para as raízes, isso é para as raízes, não, para as plantas, isso ainda tem um aportezinho pequeno, mas tem de cobre. A desvantagem dele é que o cobre ele é mais reativo que o zinco, então ele vai tirar o zinco das tubulações. Então, tubulação metálica, principalmente zinco, tomar cuidado com sulfato de cobre. Entendi. 2 a 4 ppm, quer dizer, seria 2 a 4 gramas por metro cúbico de água. Legal, Bart. Tem uma pergunta aqui que muita gente está questionando, qual que é a sua opinião sobre a água magnetizada? Olha, aí é uma coisa interessante. Nós tivemos, inclusive, um cliente que planta alface, ele fez a água, inclusive fez com aquela Aqua 4D, aquela empresa suíça, né? E depois de 6 meses ele tirou isso, né? Aí eu fui e perguntei, como não funcionou? Ele falou, funcionou. Olha, se você vê a alface que tem essa água magnetizada e a alface que não tem, é diferente. O problema é que não paga. Conclusão dele, o problema é que não paga o custo do equipamento. Então, ele tem uma série de coisas, é interessante, inclusive aumenta um pouco até a própria densidade da água, é interessante isso. Se conseguir viabilizar economicamente, tem muita gente, o que eu sei aí, parece que em Uberaba tem uma empresa fazendo, o pessoal usando em café com excelentes resultados econômicos, não só técnicos. Aí tem que dar uma estudada melhor, analisar, fazer uma experimentação, né, Bart? Exato. E ver o que é o dia a dia das pessoas aí, quem está usando, isso é importante. Mas tem bons resultados aí. E uma pergunta aqui bem interessante é como que a gente pode melhorar a qualidade da água com altos teores de bicarbonatos e carbonatos? Pois é, bicarbonato e carbonato, o cálcio se vê. Se você tiver uma água com cálcio e conseguir aplicar ela por gotejamento, é um espetáculo, porque o cálcio, principalmente café, laranja, que demanda muito cálcio, você tem que aplicar como nitrato de cálcio, e é um fertilizante caro. Então, se a água tiver cálcio e não tiver problema para irrigação, excepcional. Agora, como é que você vai saber? Indo lá no índice de Langelier. Você faz a análise da água, põe o bicarbonato, põe o cálcio, põe a temperatura da água, sólidos solúveis, entra lá, não tiver problema de precipitação, excepcional. Vai para o sistema de irrigação e vai para as plantas, né? Legal, Bart. Aí tem aqui, qual que é a sua opinião sobre a utilização via gotejamento? Bom, vamos lá na parte prática, né? Esse também a gente sofreu lá, já faz o quê?
faz uns 15 anos por aí, a gente sofreu bastante, porque tinha um cliente de cultivo orgânico de cana que queria aplicar vinhaça, e o pessoal da matriz não liberava a aplicação, porque ia entupir todo o sistema de irrigação e tal. Nós acabamos utilizando, aplicando a vinhaça, e depois foi muito bem, inclusive até como era o sistema orgânico, não podia aplicar cloro no sistema de irrigação, não podia aplicar ácido, então era para limpar o sistema de irrigação, era um problema, e depois se observou que a vinhaça limpou o sistema de irrigação. Nenhuma novidade, porque na Segunda Guerra Mundial tinha que fazer muitas pistas de avião, né? E não tinha, muitos locais não tinha concreto, asfalto, não tinha nada, era na terra mesmo. E uma forma de compactar essa terra era usar vinhaça. A vinhaça é um defloculante, é um dispersante de argila excepcional. O problema que a gente começou falando aqui, no sistema de irrigação, o que é? Aquelas partículas que se vão unindo uma na outra. A vinhaça deflocula tudo aquilo, então limpa o sistema de irrigação. Agora, cuidado, eu já vi sistema de irrigação entupir todo, perder sistema de irrigação por aplicar vinhaça. Quando a gente foi ver, não era vinhaça, era água de lavagem. Então, aquela água que vai argila, vinhaça, graxa, óleo, vai tudo de lavagem da usina, vai para lá e aí aplica na irrigação. Aí entope mesmo os emissores. E graxas e óleos, inclusive, é muito difícil você tirar de dentro do sistema de irrigação. Então, cuidado, quando é vinhaça mesmo. Filtra a vinhaça, aplica aí 5, 10% de vinhaça, filtra em filtro de areia, tal. Cuidado com a temperatura da vinhaça, porque ela sai aí, mesmo no tanque já, vai estar com 70 graus. Então, se aplicar muito concentrado, pode danificar o sistema de irrigação em termos de pressão que reduz a pressão de serviço do tubo com a temperatura, né? Tanto do polietileno quanto do PVC. Legal, Bart. Muito interessante. A gente tem aqui algumas perguntas, por exemplo, a do Araújo, né? No momento, eles estão conduzindo um projeto com problemas de ferro na água, né? Eles montaram uma cascata, eles fazem limpezas semanais de final de linha e cloração mensal, né? Aí ele perguntou para você, Bart, como que eles podem melhorar? Olha, é o seguinte, lembra o seguinte, o ferro 2, ele é ferro solúvel. O ferro 3 é um ferro não solúvel, ele precipita. Então, muito interessante, cascata, você vai oxidar esse ferro. Esse ferro vai passar de 2 para 3. Manter aí, o pH não é tão importante quanto o manganês. O pH aí na faixa de 6, 7, ele oxida bem. O manganês já precisa de pH mais alto para oxidar. E uma vez oxidado, ele vai precipitar. Então, segue um tanque de decantação. Tanto é que o tanque de decantação que a gente propõe para a precipitação do ferro oxidado na aeração é um tanque de permanência de 10 horas, é um tanque de 100 metros de comprimento, porque a velocidade de caminhamento da água para haver precipitação é 10 metros por hora. Então, como essa água tem que manter 10 horas lá dentro para dar tempo do oxigênio reagir com o ferro e precipitar, então a gente aconselha aí 10 horas de permanência ou 100 metros de comprimento esse tanque. Legal. Melhor. Muito bom. E tem algo você sabe alguma coisa sobre a utilização de bacilos para sequestrar o ferro? Não tenho experiência nenhuma nesse assunto. Tá certo. Bom, o que mais aqui? A filtragem da vinhaça é feita nos filtros de areia normal? Filtro de areia normal com baixa taxa de filtragem. Tá. Baixa taxa de filtragem, então, num filtro de areia normal. Porque ela pode conter muito material de suspensão e aí vai ter uma retrolavagem muito frequente.
Então, trabalha aí com 20% da taxa de filtragem, que pode ser. Tá. E aí, falando no filtragem aí, se utilizar meshes maiores nos filtros de tela, o Andrei, que perguntou, ele vai ter os mesmos resultados ou resultados parecidos com os filtros de areia? Vê o seguinte, é uma questão importante. Abertura não, quando a gente fala de mesh, na areia, no disco, é equivalente a mesh, né? Porque o mesh é o número de orifícios por polegada linear numa tela. Então, essa quantidade de sólidos que passa para o sistema de irrigação, o diâmetro deles, tem que ser compatível com o bocal. Na bibliografia, vocês vão encontrar aí que a filtragem ela deve filtrar partículas de 1/6 a 1/10 do menor diâmetro de passagem do emissor. Então, a questão do mesh é relativo ao emissor que está lá na frente. Então, se você vai usar aspersão, não precisa usar um mesh 120, você pode usar um mesh menor. Agora, vê o seguinte, filtro de tela, ele com material orgânico, ele não é um filtro bom, porque o material orgânico passa, é forçado, ele é um material mole, né, um material que não é rígido, ele passa pela tela e vai fazer novelo lá na frente. Então, não é indicado filtro de tela para água de superfície, água que tem material orgânico. Filtro de tela é para água que tem partículas minerais. Tá certo. E aqui tem uma outra pergunta, a gente está respondendo aqui as perguntas, acho que está tudo dentro do mesmo tema, né? Só que às vezes a gente fala de ferro, outras vezes a gente fala de matéria orgânica, mas está tudo do mesmo assunto. E agora a pergunta é sobre, para o caso do ferro, qual que é a recomendação? É o cloro contínuo ou peróxido em altas concentrações para limpeza periódica? Peróxido, se você for no potencial de oxidação, o peróxido ele é melhor que o cloro. Aí, eu digo para vocês, não tem um produto melhor ou um pior, porque tem um produto que é mais caro ou mais barato. Então, para certos cultivos, exige-se até a aplicação de água oxigenada, o peróxido de hidrogênio, por conta de não poder usar cloro. O cloro, diz que quando Deus fez aqui a terra aqui, fez o mundo, ele criou 90 e tantos elementos, né? O homem, com a interferência dele, criou mais uma dezena e pouco, tal, e o diabo entrou com cloro. O cloro é aquele material ruim, todo mundo fala que não presta, mas não tem outra solução, muitas vezes, né? O cloro um custo muito barato, né, de fácil aplicação. Agora, contínuo ou intermitente. E eu gosto muito do intermediário. Isto é, você aplica o cloro ele tem uma ação muito grande sobre o tempo de ação, não sobre a concentração. Então, se você vai aplicar, por exemplo, 100 ppm de cloro numa água durante 1 hora, é preferível se aplicar 10 ppm de cloro durante 10 horas, porque ele age mais pelo tempo do que pela concentração. E eu gosto muito de aplicar da seguinte forma: aplico o cloro no final da irrigação, exatamente no tempo de avanço do final da irrigação. Então, se o tempo de avanço daquela parcela é 20 minutos, nos 20 minutos finais aplica o cloro e deixa ele sedimentando. Quando que termina o tratamento de cloro? Quando você consegue medir 1 ppm de cloro ativo, né, que é aquele cloro que você mede no kit de piscina, quando chega a 1 ppm de cloro no gotejador mais distante do ponto de aplicação. Então, quando você atingiu isso, tá bom, o tratamento de cloro não vai mais agir, né? Então, se não limpou, é porque realmente o cloro não limpa. Aí você tem que partir para o ácido, para um peróxido, talvez, né? Agora, para quem tiver também a curiosidade sobre o tratamento de peróxido, também nosso site, em downloads, vai ter lá o tratamento com peróxido de hidrogênio, inclusive até o endereço de onde você compra o kit para determinar a concentração do peróxido.
E só para reforçar aqui também, Bart, o nosso amigo Rodrigo aqui, ele perguntou dos parâmetros químicos da água para boa irrigação. Lá no site também tem, né, os parâmetros, né? Os parâmetros, como eu falei para você, você pega cálcio, cálcio não tem parâmetro, né? Se você uma água com mais cálcio, pode não dar problema com uma água de menos cálcio, porque tem outras coisas envolvidas, inclusive o próprio bicarbonato. Mas os parâmetros que a gente faz bastante bem, de forma bem prática, e a pessoa tem análise, manda análise para nós e a gente emite um laudo relativo àquela água. Aí conta do cálcio, conta do ferro, o que tem que fazer e tal. Legal, Bart. E também tem o pessoal aqui do Pivô Central, o Eugênio, está perguntando a sua opinião aí sobre o ferro em pivô, né? Que pode reduzir o coeficiente de rugosidade e travar alguns emissores, né? É a mesma coisa da irrigação localizada, né, Bart? Mesma coisa, porque você vê que o coeficiente de rugosidade, ele já presenciei coeficiente de rugosidade de 90, não de 140, mas baixando para 90 por conta de incrustação, e nesse caso era ferro. Então não é o problema só de gotejamento, de microaspersão, também é de pivô, de aspersão em geral. Legal. E agora que a Jennifer Cristina perguntou se qual livro, né, nesse segmento, e qual autor que você recomenda? Ixi! Tem algum? A gente pode deixar depois uma lista aí de referências, né, Bart, para o pessoal acessar? Pode deixar. Isso daí tem, cada um trata de um tema, né? Não tem, é engraçado que se alguém tiver, até me passa essa bibliografia que trata todos os temas num lugar só, que a gente acaba encontrando muito, por exemplo, reservatório de água, né? Você vai encontrar na bibliografia do pessoal de saneamento, que está muito adiantado nisso daí, né? Legal, Bart. Infelizmente, aí a gente está chegando no final do nosso webinar. O primeiro aí. Já atrasado. A gente tem bastante o tempo, né? Pelo menos, não, esse é muito bom, que pelo menos tem o pessoal aí está fazendo perguntas e está se interessando pelo assunto. Não, tem muita pergunta. Não, eu digo, aliás, é um assunto, como eu falei no início, é um assunto que chama bastante atenção por conta... Às vezes, eu já visitei sistema de irrigação que fazia irrigação de uva para exportação. O Rodrigo está aí, ele vai até saber de quem que é, lá de Petrolina. E o pessoal fazia fertirrigação e uva de exportação. Quando eu fui medir a uniformidade dos gotejadores, tinha gotejador de 1,61 litros por hora, de 4,2 litros por hora, e fazendo fertirrigação, quer dizer, um desastre, né? Legal. É interessante o que a gente pode conversar, né? Foi muito legal a conversa de hoje à noite, todo mundo participou, muita gente online participando ativamente, Bart. Agradeço de novo a sua presença, tá? Muito obrigado aí pela sua contribuição, tá bom? O pessoal aí que tá online pode acessar o site da Nandan, pode se inscrever no site da AgroSmart para receber o material, pode entrar também no site da AgroSmart para testar o nosso produto. Lá a gente está com uma campanha agora para usar o nosso sistema aí, fazer uma demo. Você pode testar o nosso produto, e o nosso contato também vai estar aqui no link. E semana que vem a gente tem mais um webinar falando sobre irrigação. Bart, pode se despedir do pessoal aí, o que você quiser passar de mensagem para o pessoal aí para finalizar. Ótimo, então eu agradeço aí a todos. A gente procurou fazer um horário aí, o horário foi uma demanda do pessoal, que o pessoal estava trabalhando, estava no campo, então por isso foi às 19 horas. Agradeço bastante essa disponibilidade do tempo de vocês,
E eu acho que foi muito importante essa troca não eu apresentando alguma coisa e o pessoal ouvindo. Eu acho que essa troca de informações aí, as perguntas, e que espero ter entendido e respondido corretamente elas. E agradeço a todos, então. E até a próxima. A gente tá sendo transmitido aí pelo mundo inteiro, todos os estados do Brasil aqui presentes. A gente fez uma lista aqui. Tem gente da América Latina todo, nossos parceiros aí, Latam, um grande abraço. Pessoal aí dos Estados Unidos, de Israel, da Itália, também tem gente da Itália. Muito bom, pessoal. Obrigado a todos. E semana que vem tem mais falando sobre irrigação. E bora conhecer a AgroSmart, bora conhecer a Nandangen, tem bastante informação no nosso site. Você pode testar produto, pode conversar com a gente, tirar dúvida, e aí a gente fornece o material para eles, né, Bart? Exatamente. Uma boa noite. Valeu, Bart. Vamos finalizar por hoje. Boa noite a todos. E fico no aguardo aí. Até a semana que vem. Até a semana que vem. Tchau, tchau, gente. Valeu. Obrigadão. Tchau.